Agora a Andrea já entrou, já pediu a solicitação. Vamos ver. Vamos ver. Tá me vendo? Estou! Aí deu certo, gente. Que bom. Obrigada, Gabriel, por nos orientar. Na verdade, é assim, Fabi, vou te contar. Eu não tô te vendo, mas tá tudo bem. A gente vai seguir assim mesmo. Alguma coisa tá acontecendo com o Instagram, mas tá tudo sob controle. Eu até troquei de celular. Até, a minha câmera tá até. Eu troquei de celular, mas é melhor a câmera ficar ruim, mas eu consegui ver, então tá bom. Sim, tá ótimo. Será que tá todo mundo me ouvindo bem? Vamos ver. Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem? Digam aí pra gente. Enquanto isso, eu só vou compartilhar um pouquinho aqui pra gente poder começar, tá? Tá, eu também vou compartilhar aqui, que eu tinha compartilhado aquela, né? Mas aí agora vou mandar a nova. Vamos lá. Cada um compartilhar com pelo menos 5 pessoas, a gente já consegue movimentar o mundo, hein? É, porque se soubessem a grandiosidade desse conteúdo, gente, vocês assim encaminhariam para todas as pessoas queridas, as que vocês conhecem, as que não conhecem, porque isso é transformador demais, só vem trazer bem, só vem trazer aproximação e intimidade com o Senhor, tudo que vai ser falado aqui hoje, né? Com certeza. Então, até e eu tô ouvindo um pouquinho de eco teu. tá. Deixa eu pegar um fone de ouvido. Tá. Oi, Vivi, você tá por aí? Até porque não somos nós quem falamos, quem fala é ele através da gente, né? Então, é sobre isso, né? É sobre isso. Uhum. E como esse tema é providencial, né, Fabi? Nossa, eu me senti assim tão feliz quando você me convidou e você falou o tema, porque olha, é incrível, né? É algo tão necessário nos dias de hoje, né? Cura. Eu acho que é uma das coisas que tem sido mais buscado por todos, né? Depois da prosperidade financeira, né, que todo mundo fala, se as pessoas entendessem um pouquinho mais sobre isso, entenderiam quanto a cura é importante. Na verdade, eu acredito que tem muitos que às vezes nem busca por não acreditar que é possível tê-la, né? E é sobre isso também que a gente vai falar aqui. Sim, com certeza. Mas apresenta aí para o pessoal, Andréia. Vai se apresentando. Oi, Zena. Bom, vamos lá. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Andréia Pires, eu também tenho um perfil aqui no Instagram e agora recentemente estou iniciando um movimento para falar sobre as promessas de Deus. Eu sou empreendedora e sou filha amada, na verdade, a princípio, né? No princípio de tudo, comecei a minha caminhada com Jesus de verdade faz alguma coisa em torno de 1 ano e meio e de lá para cá minha vida foi simplesmente transformada. E é um pouco sobre isso, né? Às vezes é até difícil para a gente vir aqui contar, né? O que é, porque são experiências vividas, mas ele nos traz com tanto amor, ele nos traz um desejo no coração da gente compartilhar tudo que a gente vive. Então é isso, eu sou a Andréia, filha amada, estou aqui rendida para que ele nos use, né? Para que ele use as minhas experiências e que ele toque ao coração das pessoas, para que as pessoas tenham a oportunidade de viver um pouquinho disso que eu estou vivendo, viver um pouquinho dessa graça que é de graça e que a gente realmente não teria como fazer por merecer. E é sobre isso. Sim, é sobre isso. E eu deixo você, Andréa, livre para você começar por onde você quiser. Tá. Estamos aqui para te ouvir. Legal. Na verdade, como eu falei, né? Eu conheci Jesus há cerca de 1 ano e meio, menos de 2 anos. E, Fabi, eu sempre fui uma pessoa muito dependente
de medicamentos. Eu tomei analgésico durante a minha vida inteira até 2 anos atrás, até 1 ano e pouquinho atrás. Porque eu tomava analgésico todos os dias. Eu tinha dores de cabeça desde criança. Então, eu sempre fui uma pessoa muito dependente de medicamentos. Muito dependente de medicamentos. E em 2012, eu tive uma circunstância na minha vida. Eu passei por uma situação muito desafiadora, que muitas pessoas passam por uma situação semelhante na vida. E muito interessante. Depois desta circunstância, eu passei a apresentar uma dor quase que inexplicável no meu quadril. E eu, depois de muito buscar, e aquilo me incomodou muito, e foi uma coisa muito pontual, muito verdadeira, que me atrapalhava, eu andava mancando, era uma coisa muito ruim, me atrapalhava a fazer um monte de coisa. Eu, depois de, sei lá, uns 2 ou 3 anos, eles conseguiram encontrar um nome para aquilo, que foi diagnosticaram como um princípio de hérnia de disco. Por que eu quero trazer isso para você? Porque, assim, a grande verdade é que a gente sabe que o evangelho, ele é experiencial, a gente vive o evangelho. E o quão importante é a gente entender que ele é verdadeiro quando a gente decide viver ele. Porque assim, eu vivia dores reais, dores físicas, no meu físico, que me impedia de fazer um monte de coisa. E é muito interessante, quando eu estava me preparando até, né, ali no meu momento com Jesus, para que eu tivesse clareza sobre quais experiências que ele queria que eu trouxesse, porque eu tenho tanta experiência aqui em relação à cura, né, e aí, para que tivesse aí uma certa ordem, e foi muito engraçado, porque assim, ele me trouxe como que era você antes da cura, né? Antes da cura, como que você se relacionava com aquelas dores que você sentia? E aí, olha que engraçado, a primeira coisa é que toda pessoa que está passando por uma situação de dor na vida, pode ser uma dor física, uma dor emocional, uma situação desafiadora, né? De dores, vamos dizer assim, né? De busca que precisa de cura. Qual que é a primeira coisa que a pessoa normalmente faz? Ela começa a buscar por um nome, buscar uma etiqueta. E foi o que eu fiz. Eu fiquei 3 anos passando de especialista em especialista, tentando descobrir o que eu tinha. Da onde que vinha aquela dor, aí eu passava passava a medicação, não resolvia, melhorava por um tempo, depois voltava pior, e aí ainda não era aquilo, aí aí dava um outro diagnóstico. No fundo, a gente, quando não entende tudo isso, quando a gente recebe um diagnóstico, quantas vezes uma pessoa recebe um diagnóstico, por mais que aquilo seja difícil, a pessoa sai até às vezes aliviada, porque fala, nossa, pelo menos agora eu tenho um nome. Gente, é uma etiqueta, né? Então, meu Deus, assim, são fases. E depois, a gente começa a buscar por um culpado. Eu me lembro que depois de quase 3 anos, quase 4 anos, quando foi diagnosticado como hérnia de disco, e eu andava mancando, eu me lembro que por várias vezes eu cheguei a associar a uma situação hereditária que tinha da minha avó, que era uma situação ali no quadril e tal, e eu falava, só pode ser por isso, deve ter iniciado isso agora por conta disso. A gente começa a buscar culpados, né? Quando é uma dor emocional, alguém nos colocou naquele lugar. Quando é uma dor física, alguma coisa que aconteceu nos colocou naquele lugar. Quantas vezes a gente começa a buscar culpados para as dores que a gente sente? Quantas vezes a gente fica buscando mesmo, perdendo muitas vezes tempo, noites de sono, tentando encontrar alguma razão lógica para poder justificar aquilo que a gente está vivendo. E depois, uma terceira situação que acontece quando a gente está passando por uma situação dessa, né, necessitando de cura, seja ela física, emocional, é a gente se identificar com aquela dor. Então, eu começava, quando eu era mais nova, eu falava que eu era uma pessoa que eu tinha que andar com o meu analgésico porque eu tinha dores de cabeça todos os dias. Então, todos os dias eu já acordava
sabendo que eu ia ter dor de cabeça e eu tinha que tomar meu analgésico. Aí eu falava, nossa, mas eu aprendi a conviver tão bem, eu sou uma pessoa tão tranquila, apesar da minha dor de cabeça, sabe? Então, assim, a gente começa a se identificar. Quando eu vivi essa situação das dores no do quadril que eu estava vivendo, eu simplesmente me identificava com aquilo. Eu organizava a minha vida de acordo com o que aquilo me permitia. Ou seja, eu não tomava mais as decisões, não era eu quem decidia. Quem decidia o que eu ia fazer, o que eu ia fazer, a forma como eu ia fazer, quando eram as minhas dores. As minhas dores definiam totalmente. Não era eu quem definia. Se eu ia viajar, se eu ia para algum evento, se eu ia ficar. Aí eu tinha que saber, se eu ia ficar muito tempo em pé, eu já não podia ir. Eu tinha que ter algumas facilidades, porque senão eu já não podia. Aquilo não podia acontecer. Então, ou seja, não era eu quem estava tomando decisão na minha vida. Quem estava tomando decisão na minha vida eram as minhas dores. Da mesma maneira que acontecia antes, quando eu era lá, talvez até de uma certa forma dependente dos analgésicos, era da mesma maneira. Então, olha que interessante, né? A gente começa a se identificar com aquilo que a gente está experienciando sem perceber que aquilo está nos dominando. E aí, o que aconteceu? Eu encontrei a etiqueta que eu meio procurei. Beleza, foi lá diagnosticado hérnia de disco. Disseram que era uma coisa irreversível, que eu ia ter que tomar remédio pro resto da vida, que eu ia ter que fazer lá alguns procedimentos, que não poderia ser cirurgia e que era o que tinha para hoje. Era remédio controlado, enfim, era uma situação bem, bem complexa. Neste meio tempo, isso foi em 2012, muitos anos se passaram, tomei medicação controlada acho que por uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, e aí eu conheci Jesus. Quando eu conheci Jesus, olha que interessante, né? Entra uma outra situação. Depois eu vou falar sobre as camadas de cura, né? Mas qual é a grande virada? Eu já sabia, eu já conhecia, eu sou neta de pastor. Então eu já conhecia sobre Deus, já tinha ouvido falar sobre Deus, já conhecia sobre a história de Jesus. Não é que eu conheci Jesus há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás eu me permiti ouvir com os ouvidos do meu coração. Eu me permiti entender com o meu coração o que aconteceu de verdade com Jesus, o que Jesus fez de verdade, o que foi aquele estar consumado dele na cruz. Quando eu comecei a entender a obra da cruz de verdade, o que Deus queria, que eu era uma pessoa amada, de verdade, eu comecei a perceber e comecei a receber esse amor e entendi o quanto que Jesus derramou dele por amor a nós. E eu entendi que ele levou todas as nossas dores e as nossas doenças naquela obra consumada. Ficou tão claro para mim aquilo, de uma forma onde eu não conseguia mais conceber a possibilidade de eu continuar aqui em dor e em sofrimento, sabendo o que Jesus tinha feito. Foi muito interessante, porque foi assim, através de um entendimento do meu coração. Foi realmente eu perceber que aquilo não fazia o menor sentido que eu estava vivendo. Se Jesus já tinha vivido tudo que ele viveu, todo o sofrimento que ele viveu na cruz, para que ele levasse todos os meus pecados, todas as minhas dores e todas as doenças, por que eu estava vivendo naquela situação, dependente de analgésico, dependente de medicamento? Não fazia sentido. Só que, é claro, e assim, com muito respeito, obviamente, né? Situações e situações, existem pessoas, não é que eu simplesmente falei isso e falei, vou abandonar tudo. Não, eu falei, eu não aceito. Naquele momento eu senti no meu coração que eu tinha que não aceitar aquilo não podia me representar. Eu
decidi andar na certeza de que aquilo não me pertencia mais. E o meu despertar foi num encontro que eu tive no parque. A gente tinha um piquenique com Jesus no parque, foi logo depois da pandemia. E aí eu fui sentar e aí eu falei assim, minha hérnia de disco tá me incomodando. Aí uma pessoa, assim, muito, a Mari, eu tenho um amor enorme por ela, ela falou com muito amor, ela falou assim, eu te convido agora a você abrir mão desta sua hérnia de disco. Ela não é sua, ela não é e nunca foi. Você está se identificando com ela, mas eu quero te convidar agora a você conscientemente largar, soltar ela, vai lá e entrega ela, porque ela não é sua. Negue, não aceite, porque isso é o que está tentando entrar no teu coração. Não permita. Aquilo foi uma virada. Eu falei, nossa, faz todo sentido. A partir daquele momento, eu decidi que aquilo não era meu. E eu andei nessa certeza, apesar de eu ainda sentir o que eu sentia. Eu ainda sentia dores, obviamente, eu ainda sentia desconforto, mas apesar de eu ainda sentir, eu falei, eu não aceito. E aí eu voltei ao médico, perguntei para o médico como que faria se eu fosse, né? Olha, doutor, como que eu paro com essas medicações? Aí ele, a princípio, né, falou, então, mas é uma medicação que você vai tomar uso prolongado. Eu falei, não, tudo bem, mas no momento de eu parar, como que vai ser? Ele me explicou como que seria o tal do desmame, porque era uma medicação controlada. Aí eu entendi, anotei e falei assim, eu creio que eu não vou mais viver isso na minha vida. Eu não quero essa realidade. E a partir daquele momento, eu decidi, falei, não, eu vou deixar, eu não vou mais tomar remédio. Aí eu fiz tudo bonitinho, conforme manda o figurino, para não ter nenhum desconforto, obviamente. Fiz o desmame bonitinho, marquei o retorno com o médico depois, e eu falei assim, doutor, eu quero que você confirme. Eu simplesmente eu fiz isso, tirei, e eu estou há X dias sem sentir nada. Posso seguir? Ele falou, pode. E dessa maneira eu estou até hoje. O que aconteceu? Eu simplesmente decidi que aquilo não me pertencia. E é muito interessante porque ainda hoje, há momentos que eu fiz uma mudança recentemente. E aí, obviamente, você pega alguma coisa de pesado, tal, é natural a gente ter dores no corpo, né? Porque o corpo da gente é físico, né? E quando acontece isso, e me dói, às vezes me dá um desconforto no quadril, vem um pensamentinho dizendo, ai meu Deus, será que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada. É incrível, porque é só eu seguir, falar assim, não é nada disso, eu não aceito, porque já foi tudo levado e tá tudo bem, é um muscular que eu vou descansar e vai passar, assim segue. E Fabi, eu vou te falar o seguinte, eu nunca mais tomei medicação controlada, eu nunca mais precisei tomar nada pro meu quadril, não existe todas as minhas vértebras são perfeitas, eu declaro todas as manhãs que eu, mais um dia, eu amanheci com todas as minhas células renovadas em Cristo. Porque essa é uma promessa que Cristo nos fez, que Ele nos faz nova criatura para cada amanhecer. E é nesta promessa que eu sigo. E eu sigo nessa promessa de uma maneira onde, às vezes, a gente come alguma coisa que não cai bem, às vezes você sente ali um certo desconforto no seu corpo que é super natural. O que eu faço? Eu vou ali, tomo meu chazinho, passo um dia, às vezes eu passo aquele dia que não tá muito bom, eu falo, tá tudo bem, eu vou dormir e amanhã é uma oportunidade que eu tenho de ter todas as minhas células renovadas. E é dessa maneira que eu sigo. E é muito verdade. E eu vou te falar que depois que eu passei por essa experiência, é humanamente impossível eu ouvir qualquer pessoa falar de qualquer dor. Pode ser uma dor no dedão, uma dor de cabeça, uma dor no ouvido, aonde tiver. Qualquer situação que a pessoa esteja passando. A primeira coisa que me vem no coração é: faço uma oração por essa pessoa. E imediatamente, se eu estou falando com a pessoa, se a pessoa está numa possibilidade ali de eu conversar com a pessoa, eu imediatamente pergunto se ela conhece Jesus e se ela permite de eu fazer uma oração por ela. E eu imediatamente vou orar. E eu vou te falar, Fabi,
que eu já presenciei coisas incríveis sendo feitas por Jesus, através de pessoas que muitas vezes falam que conhecem Jesus, que não têm proximidade, mas que estão vivendo coisas incríveis, porque eu acredito, porque eu sei que é verdade. Eu sei que essa cura está acessível. Eu sei que nós fomos feitos para sermos objeto desse amor dele, que levou tudo por nós, que nós não precisamos viver sofrimento aqui. E que se nós estamos vivendo em sofrimento nessa experiência, é porque a gente ainda não entendeu que a gente entrega para ele. Porque dor pode existir, tá tudo bem, é óbvio, né, gente? Primeiro que ele pode renovar tudo, até ossos, faz tudo ele pode. Tudo é possível para Deus, não existe nada que é impossível para Deus. Mas existem algumas coisas que a gente vai passar, tem coisas que a gente passa porque são colheita de coisas que a gente plantou, muitas vezes é colheita de decisões que a gente tomou lá atrás, que não são as melhores decisões. Por exemplo, uma das coisas que eu passei a cuidar mais de mim, porque eu sou templo do Espírito Santo, eu sou morada de Jesus, eu quero que ele more num templo bonitinho. Então eu tenho me cuidado mais, me alimentado melhor, feito exercício, obviamente isso tudo ajuda nesse processo. É claro, melhores decisões, porque nós literalmente somos convidados a ter uma vida mais alinhada com a vontade dele para nós, porque a vontade de Deus para nós é que a gente tenha, a vontade de Deus para nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Ela vai ser boa, perfeita e agradável desde que eu esteja alinhada. Então, eu também, estando alinhada com ele, eu vou tomar melhores decisões para minha vida, em todos os aspectos, inclusive da maneira como eu lido com a minha vida. O mais interessante só nem sei, Fabi, se você quiser falar alguma coisa, você vai ter que falar, porque eu não estou te vendo, eu não vejo a sua expressão. Tem uma coisa preta aqui, então você fala, tá? Se você quiser falar alguma coisa. Uma percepção que eu tive, e assim, eu até quando eu fui falar sobre o que acontece quando a gente entende a obra, né? A gente entende. Então, primeiro é a gente se abrir para a gente de verdade ouvir sem ser com a nossa, eu falo assim, sem ser com a nossa cabeça cabeçuda, sabe? Ouvir com os ouvidos do nosso coração. Ouvir mesmo. Quem é Jesus? Né? Então, eu pergunto agora para quem está aqui, né? Quem é Jesus para você? Quão importante Jesus é? Porque eu não posso dizer que Jesus foi, porque Jesus não foi. Jesus foi, Jesus é e Jesus será. Então, quão importante Jesus é para você hoje? E assim, quando a gente entende que ele é tudo, quando eu entendi que Jesus era tudo na minha vida e que ele já tinha feito tudo por mim, e aí eu fui percebendo o quanto isso fazia diferença, isso mudou totalmente a forma como eu via as circunstâncias na qual eu estava inserida. Porque assim, já está escrito, é impossível nós aceitarmos, entendermos Jesus, entendermos a obra da cruz, entendermos essas boas novas e nos mantermos a mesma pessoa. É impossível. Nós somos transformados através do nosso sim. Quando eu aceito Jesus como meu Salvador, ele me transforma numa pessoa nova. O que significa que as coisas continuam iguais, quem muda sou eu. Então, a forma como eu vivo tudo no meu redor muda. Inclusive, a minha relação com tudo aquilo que eu vivia naquela circunstância que me colocava naquele lugar. Muitas vezes de dor, de sofrimento, de falta de saúde, de decisões que não eram as melhores. Então, tudo isso muda a partir do nosso sim, de verdade, de coração com Jesus. E por que eu faço isso? Porque, assim, talvez, eu até vou pegar emprestado aqui uma fala da Danusa. A Danusa estava aqui, eu vou falar assim, porque eu coloquei, né? Depois que a gente entende. Então, eu coloquei 4 pontos. Então, o primeiro que era permitir ouvir de verdade sobre Jesus. O segundo é entender a obra da cruz, né? Não com a cabeça, mas sim com o ouvido do coração. É deixar
que o Espírito Santo fale isso conosco. O terceiro é, se ele levou tudo, se ele levou todas as doenças, todas as dores, por que eu estava me sujeitando àquilo? Não fazia sentido. Então, houve uma decisão. Eu decido que o que ele fez foi suficiente. Isso é uma decisão. Então, quando eu decido de verdade crer que o que ele fez foi suficiente e ele é suficiente na minha vida, não faz sentido eu viver em sofrimento aqui nessa existência. Aí o quarto tem a tal da estradinha da perseverança, que eu vou pegar aqui emprestado da Danusa, porque a grande verdade é que muitas pessoas têm a experiência de viver uma experiência de cura imediata. E outras pessoas não é imediato. Outras pessoas vão viver durante algum tempo perseverando nessa fé, tendo a certeza de que ele levou tudo até que ela consiga visualizar aqui nessa nossa experiência física o que já aconteceu no mundo espiritual, que foi o que aconteceu comigo. Eu vivi durante algum tempo ainda sentindo dores, sabendo que aquilo não era real. Eu já sabia que eu tinha sido curada, mas eu sabia que aquilo ainda eram circunstâncias que estavam acontecendo aqui, mas que não expressavam a realidade, porque eu tinha certeza que Jesus já tinha levado toda aquela doença, aquelas dores, já tinha sido tudo levado na cruz. Então, a estradinha da perseverança, ela é muito importante, da gente entender que a gente toma essa decisão de seguir, crendo que Jesus já levou tudo, mas a gente precisa realmente seguir nela. A gente precisa ir todos os dias estar com Jesus e trazer para Jesus quais são os nossos desafios, o que eu senti naquele dia, se aquele dia eu me senti mais segura da minha fé, se naquele dia eu tive mais desafio de manter a minha fé, porque muitas vezes o que a gente vê ainda não é o que é a realidade. O que a gente enxerga ainda não é a realidade transformada. E a gente segue no caminho de fé até que aquilo também seja percebido nesse mundo. Então, o quanto que é importante a gente seguir nessa estradinha de perseverança, né? Assim, estradinha não, uma estrada, né? Estradinha sou eu que estou falando. Até falei aqui que é emprestado da Danusa. Porque a fé, na verdade, é crer naquilo que a gente ainda não vê, mas a gente tem certeza que já é. Essa que é a grande verdade. Pode falar. É verdade. Olha, o que mais me chamou a atenção desde que você começou a falar é que lá no comecinho você falou assim, que teve uma decisão de viver o evangelho verdadeiro. E assim, às vezes a gente fala, né, assim, eu mesma já falei muitas vezes, como você falou, eu conheço Jesus, o evangelho. Aí a gente lembra de evangelho, o que vem na cabeça? Marcos, Lucas, João, Mateus, né? E é isso que vem na nossa cabeça quando a gente não tem um relacionamento íntimo mesmo com o Senhor. Porque, como você colocou, uma coisa é saber quem é Jesus, o que ele fez, né? Saber quem ele é, saber a história dele. É como saber a história de qualquer outra pessoa, se você fosse contar. Saber contar uma história. Mas, para chegar a esse ponto de vivenciar, experienciar a cura e toda essa transformação que você está contando para a gente, é preciso não só saber quem é Jesus, a história dele. É muito além disso. É muito além disso. É experienciar Jesus. É você saber quem é Jesus na sua vivência, de você sentir a presença dele, de você conversar com ele, de você estar vivendo um estilo de vida com ele. E aí, o Hélio, ele colocou aqui, ó, Isaías 1,19, que ele colocou assim, ó. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Olha aí uma promessa que você vai falar lá. Com certeza. Então, é uma promessa, olha, se vocês estiverem dispostos a obedecer. E o que é? Para obedecer, a gente precisa escutar a voz dele. E só consegue escutar a voz dele se tem intimidade e relacionamento com ele, né? Que é onde tudo começa. Aí pode continuar, Andréia. E aí, bom, aí você entendeu, né?
que eu vivi essa experiência. E é muito interessante que quando a gente vive essa experiência, uma chave vira dentro da gente. Eu simplesmente, foi o que eu falei, hoje eu sou uma pessoa que eu não, e você já viu acontecendo isso, eu não consigo ouvir alguém falando de qualquer situação de doença ou de dor ou de alguma situação física que eu não imediatamente pense na oração. Falo assim, não, vamos orar porque isso não é seu, você pode declarar, pode negar, isso não é seu, isso vai ser, você já está curado, você já é curado. Em nome de Jesus. É uma coisa muito, muito automática. E agora eu quero te falar o que isso me proporcionou. Eu tenho, para algumas pessoas que são mais próximas, sabem que o meu pai ele tem uma situação de saúde e assim, faz alguma coisa em torno de uns 3 anos, um pouco mais até, e ele vem lidando com uma situação que é uma capacidade reduzida pulmonar, vamos chamar dessa maneira, né? E aí, o que acontece? Eu sabia desse diagnóstico até então, e é muito engraçado, porque assim, a nossa mente, ela não ajuda nesse processo. O que é Jesus fala, né? Ele ensina. O que a gente tem que fazer para seguir Jesus? Pegue todo dia a sua cruz e me siga. Ou seja, você tem que realmente abrir mão daquilo que você acha que você sabe, daquilo que você pensa, abrir mão de tudo isso. Por muitas vezes eu fiquei rotulando coisas até sobre essa situação de saúde do meu pai na minha cabeça, dando assim 1 milhão de motivos, né? Achando 1 milhão de motivos. Até que um dia, agora, não faz muito tempo, faz, sei lá, alguma coisa, em menos de um ano, talvez, eu recebi uma profecia, na verdade, não foi uma profecia, na verdade, o Espírito Santo conversou comigo através de uma outra pessoa, e neste momento, assim, na verdade ele já vinha falando comigo, provavelmente eu ainda estava ali naquela caminhada de ouvir, né, e de sentir, mas eu vinha me movendo, ele sabia o quanto eu busco por ele, e aí ele trouxe e falou assim, por que você não orou por cura do seu pai? Eu não tinha orado por cura pelo meu pai, olha que coisa interessante. E aí aquilo doeu no meu coração, eu falei, uau, aí eu fiquei pensando, eu falei assim, mas eu posso orar por cura para ele? E aí veio assim, muito nítido a resposta dele. É claro que você pode. Eu levei todas as dores e todas as doenças. Eu não levei dores e doenças só de algumas pessoas. Não faz o menor sentido. É claro que você pode. É aquela coisa, aquela certeza no meu coração que eu tinha, que Jesus quer curar a todos. Né? Existe uma passagem ali no Evangelho que fala assim, se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode me curar. Ele fala, eu quero te curar, porque assim, Ele quer curar todos. Fabi, naquele momento, foi um turbilhão dentro de mim. Naquele momento, eu fiz uma oração de declaração e eu senti no meu coração que naquele momento meu pai estava sendo curado. E aí eu cheguei e eu falei assim, eu falei pro meu pai, pai, o Senhor está curado em nome de Jesus. Eu creio nisso. A palavra que eu recebi foi uma palavra da Carol Feres, foi até no encontro profético do Denis Apolinário, foi incrível. Quem tiver a oportunidade de ir, gente, vá, porque é uma coisa incrível, é um mover do Espírito Santo, assim, maravilhoso. E aí foi lá que eu recebi essa palavra, essa orientação, literalmente, e aí eu me conectei nessa fé e eu falei, eu creio. A partir dali, o Espírito Santo vem me orientando, porque assim, e aí não basta, óbvio, eu sei que ele já está em cura, mas muitas vezes a pessoa ainda não se dá conta. E veio no meu coração, eu falei assim, todos os médicos vão declarar com a boca deles que você está curado. Todos os exames vão confirmar que você está curado. Você vai abrir mão dessa doença que vem te limitando. E ela não vai te limitar, a não ser que você queira. A não ser que você
E eu falei isso para ele, e assim, Fabi, de uma forma sobrenatural. Todos os médicos vêm confirmando que o estado dele vem melhorando a cada dia. E ele conseguiu recuperar a capacidade pulmonar, coisa que eles falam que é irreversível. Os médicos falaram que assim diminuiu o que tinha ali, que estava impedindo a flexibilidade do pulmão dele. A minha mãe chegou agora, assim, na semana passada, falou assim, você não vai acreditar, o médico ouviu e falou que tudo aquilo que tinha no pulmão dele não tem mais. Eu falei assim, mãe, eu já sabia disso. Não tem, ele está curado, eu já tenho certeza absoluta sobre isso. Eu não tenho dúvida. Porém, o que acontece muitas vezes é que até nós que já entendemos um pouco melhor, muitas vezes a gente também tem essa necessidade de sermos tocados e entender que é caminhar, é essa estrada da perseverança, eu ter certeza que eu já estou em cura e literalmente largar essas coisas que a gente tende a guardar e ficar segurando aquelas dores, sabe, para chamar de nossa, para a gente muitas vezes se colocar sim naquele lugar de vítima, porque para algumas pessoas ali é um lugar que elas têm atenção, por mais que ela não seja uma atenção do jeito que ela gostaria, mas é o jeito que ela encontra, que ela acredita, é o jeito que a pessoa muitas vezes acredita que naquele lugar ela vai ser cuidada, muitas pessoas têm que abrir mão de algumas coisas que nem sempre elas estão dispostas para poder andar nessa estrada da perseverança. E por que eu digo isso? Lembra que eu te falei que lá atrás tinha acontecido uma circunstância que muitas pessoas passam, que foi uma circunstância que eu passei em 2012, que depois disso eu comecei a expressar as dores no quadril. Você lembra disso? Essa semana passada, na verdade, conversando com uma pessoa conversando com uma pessoa que me falou que estava passando por uma situação e eu fui tocada e falei, vamos fazer uma oração, a gente fez uma oração e o Espírito Santo me trouxe uma revelação e é incrível. O que eu vivi aquela circunstância me levou para qual lugar? Eu não caminhava com Jesus, eu não tinha ainda essa certeza do quanto eu sou amada por Jesus, eu não tinha ainda essa certeza que eu tenho hoje, que Ele é suficiente na minha vida, e naquele momento eu me senti rejeitada, eu tive um sentimento de rejeição muito grande, de não aprovação, de não ser amada, de não ser importante. Foram emoções que aconteceram naquela circunstância da minha vida que me levaram a carregar uma cruz muito pesada. Olha que interessante. Quantas pessoas passam por situações que é o peso de tudo aquilo, de todas as emoções que você vai alimentando ao longo da vida, ao longo, às vezes, de circunstâncias pontuais. Às vezes você passa um turbilhão de emoções tão forte e aquilo te traz uma situação física. Já foi comprovado, inclusive pela ciência, que várias doenças são resultado de somatização. O que eles falam? São emoções que ficam ali paradas, que a pessoa não dá vazão para aquilo, não consegue sair daquele fluxo e aquilo começa a minar a saúde da pessoa, literalmente. E eu falo para você, eu não tinha tido essa percepção, mas eu não tenho dúvida hoje que o que me levou à cura foi eu largar o peso desse monte de sentimento de negativo, que todos eles são curados em Jesus. Porque só é de dentro para fora. É de dentro para fora. É só com Jesus que eu consigo não me sentir rejeitada. É só com Jesus que eu consigo me sentir totalmente amada. É só com Jesus que eu não vou me preocupar com o que os outros vão pensar de mim.
se os outros estão, se eu vou ser cuidada, se eu vou ter tudo, as coisas que eu preciso de uma maneira geral, atendida. É só em Jesus. Porque se não for com Ele, não há nada que me garanta. E aí vira uma loucura. E o que aconteceu naquele momento é que eu achei que aquela circunstância estava me descrevendo. Eu era uma pessoa que não era uma boa companhia, eu era uma pessoa que não era uma pessoa boa de se ter do lado, eu era uma pessoa que não era amada, eu era uma pessoa que não valia a pena, que não era importante. Isso tudo eu fui trazendo para o meu coração de uma maneira tão velada, que eu só consegui entender isso agora. Eu já recebi a minha cura. A minha cura já aconteceu, eu já não tenho, não, eu não vou ter nunca mais dor nesse quadril na vida, eu não tenho dúvida. Mas só agora que ele me revelou o quanto de peso que eu carregava e o quanto que isso influenciava naquela situação física. E por que que ele me trouxe essa revelação? Porque por conta disso eu consegui levar essa clareza para essa pessoa que eu estava conversando na semana passada. Eu falei assim, amiga, você já parou para pensar o peso de todas essas emoções que você está carregando? Você já parou para pensar o quanto que isso pesa no teu físico? Porque, gente, esses sentimentos, eles pesam demais. Eles pesam demais. E não há como a gente ter essa experiência que eu tive. E eu não tenho dúvida que você deve ter vivido coisas incríveis e inacreditáveis também na sua vida. Não tem como a gente viver isso e a gente não ter a nossa vida, nosso ser transformado. Eu fui totalmente transformada. Totalmente transformada depois que eu vivi essa experiência. Por isso que quando a gente está começando, quando a gente conhece mesmo Jesus e começa a ter experiências com ele, a primeira coisa que ele vai querer que a gente faça e que a gente sente a necessidade é de tratar o nosso coração. Tratar no sentido de alinhar o nosso coração com o coração dele, né, Andréa? E reconhecer as emoções que a gente tem, de por que eu estou irritada, por que eu estou chateada, por que eu não gosto de me expor ou qualquer coisa desse tipo. Quando a gente começa a prestar atenção, né, nos nossos comportamentos mesmo, ali mesmo o Espírito Santo já vai trazendo revelações. E dali você vai entender muita coisa que está acontecendo no nosso corpo, porque assim, é manifesto no corpo, né? É uma coisa, uma estrutura do coração, da alma, que é interno, mas que ela vai se manifestar no nosso corpo, porque é o corpo que está aqui na Terra, é o corpo que é físico, né? Então se manifesta através do corpo, mas é algo que já vem de dentro. Deixa eu só ler aqui. Exatamente. Que a Leia colocou. A Leia colocou assim, ó, já vivi muitas curas em mim e na minha vida, mas ainda oscilo na fé e gosto muito de ouvir esses depoimentos. Por isso que é importante a gente falar, né, André, igual você tá trazendo. Eu amo, assim, e foi assim, quando a primeira vez que o senhor me pediu para fazer live, que eu senti no coração que teria que fazer, já tem mais de 1 ano. E o motivo principal era esse. Era trazer os testemunhos das pessoas, trazer a transformação delas através de Cristo, para que outros pudessem conhecer e saber que com ele, com essa pessoa também é possível, com você que está escutando é possível. Se você crer e aceitar Jesus Cristo viver com você na sua vida, ter um relacionamento íntimo com ele mesmo, né? E a Lília colocou aqui, ó, me aproprio da cura do meu quadril. A Lília que participou da IPS com a gente. Oi, Lília, saudades. Vamos fazer uma oração por cura da Lília, ó. Já acabei de sentir no meu coração, Lília. Na verdade, eu declaro cura sobre o seu quadril em nome de Jesus. Você já está curada. Porque o seu quadril é perfeito. Jesus, Sim. Ele restaura todas as suas células a todas as manhãs. Todos os dias, quando você acorda, Jesus, de uma forma linda e graciosa, ele renova todas as suas células. Você tem as suas células renovadas todas as manhãs. Então, você creia, porque você já está curada. Não é algo que você vai alcançar, você já está curada, de verdade. E assim, eu creio
do fundo do meu coração que Ele quer a sua cura e você já está curado. Amém, Em amém, nome amém. de Você Jesus. que eu, antes mesmo de conhecer mais intimamente, de ter esse relacionamento assim com o Espírito Santo, é uma oração que eu fazia porque ela surgia no meu coração. Então, todos os dias eu já agradeço por cada célula minha, dos meus filhos, da minha família ser renovada. É algo que eu faço de forma comum, assim, mas eu nunca tinha parado para pensar em associação com essa promessa que o Senhor nos faz uma nova criatura e Ele nos renova todos os dias, né? Isso é bíblico, está escrito lá, é uma promessa dele. Então eu já declarava, mas sem associar. Agora associando vai fortalecer mais ainda. Olha essas promessas que você vai falar sobre elas no seu canal, vai ser demais. Como isso vai fortalecer as pessoas. Muito Você bom. sabe que já aconteceu, teve uma noite que eu, enfim, comi alguma coisa que não me caiu bem, e a gente às vezes fica, né, com aquele estômago meio mais ou menos, e aí eu me lembro que minha mãe falou assim, você quer um chá, tal? Eu falei, mãe, não quero nada não, eu vou dormir porque o Senhor vai renovar todas as minhas células, amanhã eu vou acordar zerada, perfeita, novinha em folha, células totalmente novas. É muito interessante, porque isso para mim é uma verdade tão absoluta. Porque Deus, as promessas de Deus, elas se cumprem, gente. Deus é fiel, não tem como. Todas as manhãs nós somos renovados. Ô, Fabi, sabe o que eu queria, o que eu quero, na verdade? Porque, assim, tocou no meu coração quando eu estava no meu momento preparando, assim, pensando, né, o que a gente ia falar, de trazer duas passagens, que é uma passagem em Isaías 53, 4 e 5, que é quando ele fala sobre o que Jesus ia fazer, e depois a passagem de Tiago 5, 14 e 15, que ele confirma, depois que Jesus já tinha feito. Eu acho que isso colabora bastante com o que a gente está vivendo. Depois eu vou até colocar outros versículos ali que falam sobre cura, mas eu coloco na observação dessa live. E depois eu queria falar sobre três situações que aconteceram, que estão na Bíblia, que fala sobre cura, sobre momentos diferentes. Eu acho que isso é tão importante, porque assim, foi deixado pra gente ali no manual de instrução, né, onde Deus realmente nos deu esse manual que é a Bíblia, ali foi nos dado como que a gente lida com tudo isso. O que muitas vezes acontece é que a gente nem todas as pessoas usam, né? Então, por isso que nós estamos aqui, nessa oportunidade agora, talvez, de trazer um pouco de clareza sobre como que foi, desde quando, né, que fala sobre cura ali na Bíblia, de uma forma bem rápida, não vou me demorar, não vou me alongar, mas eu gostaria de falar sobre esses versículos e falar essas histórias. Pode ser, Fabi? Sim, sim. Em Isaías 53, 4 e 5, na NVI, que é a que eu peguei, certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigador por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ou seja, ele passou por tudo no nosso lugar. Tudo. Ele passou por tudo. E depois a gente tem quase que a confirmação disso, como se fosse necessário, mas nem precisaria. Mas em Tiago 5, 14 e 15, a gente tem alguém doente. Desculpa, não é isso. Falei bobagem. É o 14 e o 15? Não, mas é que esse é do... não, desculpa, é 1 Pedro 2, 24. O Tiago 5, 14 e 15 também fala sobre cura, depois eu vou deixar esses versículos lá, mas o que eu quero confirmar é em 1 Pedro 2, 24. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. É onde ele confirma o que Isaías já tinha previsto. Então, ele viveu tudo o que viveu para que nós não precisássemos passar por isso. E na Bíblia, a gente tem uma das histórias de cura, tem várias histórias de cura, né? Mas uma que veio no meu coração foi sobre Naamã,
que ele tinha, um dado momento, ele teve lepra, e era uma doença que acontecia na época, né, lá dos judeus, e separava, as pessoas eram separadas, porque era uma situação que acontecia na pele, era contagiosa, então quem tinha essa doença era uma pessoa que passava por uma situação bem complicada. E essa pessoa, ele era uma pessoa de alto escalão lá, né, do reino, e ele foi curado. Ele, na verdade, ele foi levado a crer na cura através de uma escrava que tinha chegado até ele, que ela falou sobre Deus, e aí, por conta disso, ele chegou a Eliseu, que era o profeta da época. O Eliseu deu para ele uma orientação. Ele, a princípio, relutou, achou que ele não ia fazer, que não ia fazer, mas depois ele decidiu fazer o que ele foi orientado, e a partir do momento que ele fez, porque ele foi lá no rio e se banhou, de acordo com o que o profeta tinha orientado ele se curou. E quando ele se curou, ele não pôde deixar de confirmar a grandiosidade de Deus, sendo Deus o único e inigualável. Então, ele foi curado e para a honra e glória de Deus. Ele entendeu e deu a glória a Deus. Então, isso é uma coisa muito importante, né? A gente ter essa ciência que nós somos curados, nós já fomos curados, porque Jesus levou tudo, é para a honra e glória de Jesus. Eu fui curada para a honra e glória de Jesus. Foi por ele que eu fui curada, foi ele quem levou tudo. Uma outra situação que teve também de cura foram a história que acontece lá no Evangelho de Lucas, em Lucas 17, a história de Naamã, só para quem quiser, fica em 2 Reis 5, tá? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, fala sobre os 10 leprosos. Também, né, sobre a mesma doença, eram pessoas que já estavam acometidas da doença, já estavam em estado bem grave, e essas pessoas souberam de Jesus, dos milagres que ele vinha fazendo, e eles decidiram ir até onde Jesus estava, mantendo lá o distanciamento que era obrigatório na época. Eles clamaram para que Jesus os curasse. Jesus os curou os 10 e mandou que eles fossem lá até os mestres da lei para que eles pudessem confirmar a cura. No caminho, eles perceberam que eles já estavam curados, eles perceberam as feridas se fechando, eles realmente se viram totalmente curados. Dos 10, só um voltou para agradecer. Só um voltou para agradecer. E na palavra diz que aquele que voltou para agradecer, ele não teve só o corpo físico curado, ele teve também o seu coração curado. E ele ganhou, naquele momento, também a salvação. Então, o quanto é importante nós termos essa consciência de que, literalmente, não é sobre nós. É sobre ele que já fez. Foi ele que levou tudo. Então, o quanto é importante nós sabermos disso, porque esses outros 9, eles foram curados, mas eles não pegaram a melhor parte. A melhor parte é caminhar com Jesus. A melhor parte é estar ali com ele. A melhor parte é conseguir entender essa leveza a partir daquele momento. Porque senão, se eu, por exemplo, se eu deixar de caminhar com Jesus, muito rapidamente eu vou começar a encher minha mochila de emoção com um monte de coisa pesada. Lá vou estar eu com um peso nas costas danado. Então, assim, o quão importante é a gente ficar com a melhor parte, que é estar ali juntinho com Jesus. A terceira história é sobre o espinho de Paulo. Por que eu vim trazer aqui? Porque muitas vezes Paulo, para quem não sabe, né, essa história está lá em 2 Coríntios 12, fala sobre essa experiência de Paulo. Para quem não sabe, Paulo foi um dos apóstolos e ele era um missionário, ele rodava pra caramba, ficou preso um tempão, mas ele sempre pregando o evangelho, e ele, assim, muito do que a gente vive hoje é por conta realmente do movimento de Paulo. Porém, ali em 2 Coríntios 12, ele traz que ele tinha um espinho na carne, e ele pediu para que Deus tirasse o espinho na carne dele. Porém, Deus disse que não ia tirar.
e que para ele, para que ele percebesse que a graça de caminhar com Deus era suficiente, a graça de Deus era suficiente e bastava para ele. E Paulo entendeu isso. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente também vai viver por situações onde não necessariamente tudo será tirado de uma forma, sabe, num piscar de olhos. Não necessariamente. Podem haver situações onde as circunstâncias se permanecem, mas isso não abala a bondade de Deus. Porque Deus proveu ele de tudo que ele precisava. Em momento nenhum aquilo fez com que ele tivesse qualquer tipo de limitação. Ele continuou sendo provido de tudo que ele precisava para que ele cumprisse o propósito dele. A mesma coisa vai acontecer com cada um de nós. Se algo que a gente vive não é totalmente modificado da forma como a gente acha que deveria, é porque quanto mais nós estivermos perto de Jesus, menos as coisas desse plano têm importância, menos peso tem e mais contente nós ficamos pela magnitude, pela bondade, pelo amor de Jesus que nos constrange. Então a gente começa a viver contente, assim como Paulo fala, começa a entender o que é viver contente em qualquer circunstância, em qualquer situação. A gente entende que tudo isso faz parte do amor de Jesus por nós, o quanto nós somos amados. E isso tocou muito no meu coração para que eu falasse, porque assim, a gente também tem que ter muito pé no chão e entender que estando com Ele, que nós vamos sempre ser fortalecidos para seguir por todos os caminhos que a gente precisar seguir nessa nossa experiência que a gente tem aqui, né? De todos os dias acordar e ter uma experiência incrível de viver essa vida maravilhosa com Jesus. Exatamente. Que lindo tudo isso, né, Andréa? Que lindo. Essa frase de Paulo, esse versículo que Paulo diz, né? Quando eu me sinto fraco, então é que sou forte. Isso também toca muito no meu coração, porque é nessa fraqueza que a gente percebe o quanto nós somos sustentados pelo Senhor, né? E o quanto nós somos dependentes dele. Essa é a verdade. Sim. E enquanto a gente entender que nós somos dependentes dele totalmente, né? Que sozinhos nós não somos capazes de nada, sozinhos nós não somos nada, a gente vai continuar querendo fazer, lutando pela força dos braços, querer continuar vivendo dependentes emocionalmente de remédios, né? Porque a gente já viu que não é a questão de tomar ou não remédio, mas aquilo que você crê no seu coração. De deixar-se ser escravo pela doença, de acreditar que isso é normal, que isso faz parte da sua vida, de aceitar isso. E muitas outras coisas. Andréa, nosso tempo aqui passou de 1 hora um pouquinho, mas se você tiver alguma coisa para falar mais que você colocou aí, fica à vontade. Eu acredito que o pessoal deve estar gostando aí. Na verdade, mas era isso mesmo, que era finalizar com essa frase que você falou, né, de Paulo. Paulo recebeu a revelação que o Espírito de Deus se aperfeiçoa em nós, nas nossas fraquezas. Quantas vezes, né, muitas vezes, assim, porque Deus é tão maravilhoso e Ele é tão amoroso que Ele nos ama mesmo quando a gente não está perto dele, né? E quantas vezes eu passei por situações quando eu ainda não estava caminhando com Ele, onde eu conheci uma força interna no momento que eu passei por uma situação mais desafiadora, né? E é muito sobre isso, né? Quando nós passamos por momentos desafiadores, é quando Deus nos mostra o quanto Ele é forte através de nós. E quanto isso se eleva a várias potências quando a gente tem intimidade com Ele. Então, é realmente um convite, sabe? Eu quero de verdade fazer um convite para que todos os que tiverem oportunidade de chegarem até aqui, assistiram até aqui, que se permitam chegar cada vez mais pertinho dele, porque quanto mais perto, maior vão ser essas experiências incríveis, não só para a vida de quem está chegando perto, mas para as pessoas que estão próximas. A gente muda a vida, não só a nossa, o nosso sim muda a vida de pessoas que estão perto da gente.
A grande Sim. verdade é essa. Então é incrível, né? Como Deus é maravilhoso. Mas é isso, Fabi. Nossa, Fabi, que lindo. Nem acredito que já passou todo esse tempo. Obrigada, obrigada mesmo. Eu não sei se o pessoal tem alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta aí pode falar, Gente, se não. querem perguntar? Deixa eu ver se eu passei batido em alguma coisa que eles escreveram aqui. Ah, o Osmaíde colocou, eu acho muito interessante o testemunho de cada um, isso só fortalece a nossa fé. A Lília colocou, amém. Ah, me apropriou da cura, sim. Eu sou perseverante, a Lia colocou. É isso, gente. Meninas, a live foi linda. É sobre isso, né, Andréia? É sobre isso, gente. É o que Jesus pode fazer através de nós, né? E uma outra coisa, assim, que me toca também, assim, sempre para falar, é que quem realiza tudo em nós é o Espírito Santo, né? Então, assim, não sou eu, por exemplo, não é a Andréia ou outra pessoa que você veja orando por cura, não é ela que está curando, não sou eu, não é nós, porque nós não temos, né, condições de fazer isso nenhuma sem a presença do Espírito de Deus que habita em nós. Acontece que o próprio Espírito, ele faz isso, né, através de Jesus. Ele faz isso. Então, é toda honra, toda glória e todo louvor a ele. É para que o nome do Pai, sim, seja glorificado e exaltado. É para isso que ele libera a cura através das nossas vidas. Nós só somos corpos que estão sendo obedientes de ir lá e abrir a boca para poder declarar. Porque num outro momento, em uma outra live, a gente até pode falar sobre o poder da palavra, né? O poder de você declarar o quanto isso é importante você fazer. E você pode fazer isso o tempo todo, com qualquer coisa na sua vida, não só com doenças emocionais, físicas, mas com qualquer área da sua vida, na sua casa. Aqui eu passo mesmo assim o dia inteiro declarando para assim, a minha família é do Senhor, a minha família aqui é para te servir, Senhor. A minha família é curada, a minha família é sarada, é o tempo todo declarando muitas coisas boas. E a gente precisa usar da nossa boca para poder declarar as coisas boas. A Marinalva colocou aqui, ó. Muito lindo tudo isso. Eu creio nos milagres do Senhor, operando Deus, ninguém impedirá. Isso mesmo, Marinalva. Da nossa boca, a nossa boca é espada, né? Da nossa boca sai espada que corta. Então a gente precisa saber que o que a gente declara, a gente está profetizando. Eu vou colocar isso, né? Algumas pessoas não entendem muito bem o que é isso, mas assim, é verdade, né? Nós estamos abrindo um portal. A grande verdade é essa. Então, assim, o quão importante, né, Fabi? O que você falou, e assim, não é o objeto agora, mas eu sinto no meu coração que pessoas vão abrir o coração para a cura ouvindo essa live, e eu sinto no meu coração que pessoas vão declarar a partir de hoje que elas são curadas, que elas já foram curadas, e que aquilo que elas sentem não representam elas. Eu convido que essas pessoas que sentirem isso no coração, que declarem isso todos os dias, todos os momentos, enquanto você se sentir que aquilo está te incomodando, declara. Isso é para te lembrar, para você declarar até que aquilo se torne realidade, que você realmente tome posse disso nesse mundo físico. Em nome de Jesus. Que lindo, é verdade. Amém, é isso. Bom, Andréia, obrigada. Vamos aqui encerrando, né? Mas a gente volta logo mais com outros temas aí, né? Tenho certeza que o pessoal gostou muito. E obrigada, Andréia. Assim, gente, a Andréia vai começar a falar agora no canal dela. Vocês que só me seguem, como Marinalva e outros aí, se quiserem segui-la, fiquem à vontade, porque ela vai falar sobre as promessas de Deus. Ela vai ser muito específica, né? Nesse tema. E como é importante a gente conhecer as promessas para poder tomar posse delas, né? Porque como que você toma posse, como que você declara uma promessa se você não sabe qual ela é? Então, a Andréia vai trazer isso pra gente. A partir dessa semana aí, ela começou, você já pode entrar lá, já tem um vídeo dela lá fazendo uma introdução. E vamos seguir firme aí para fazer cumprir na nossa vida as promessas do Senhor, né? Basta que a gente creia no coração. Obrigada, Andréia. Eu que te agradeço, obrigada, querida. Obrigada a todos. Uma boa noite para todos. Boa noite. Você consegue sair aí para eu poder fechar aqui? Consigo. Tá bom. Beijo.
Gente, foi demais, né? Tia, que bom ter você aqui, tia Nice. Obrigada, viu? Um beijo, tia. Gente, muito obrigada, Danusa, Joelma, Marinalva, Regiane, a Zena entrou aí, a Lu. Beijo, gente. Amanhã a gente se vê 6 horas da manhã, na live da manhã, tá bom? Beijo.